Hip Hi, meninos e meninas, estou aqui de volta para falar um pouco sobre o Primavera Sound São Paulo, que começou desde a segunda-feira e termina hoje, né? Eu estou falando aqui domingo do Primavera, ontem foi o primeiro dia da Arena, e a gente vai ficar nesse vídeo aqui falando um pouco do que aconteceu no primeiro dia e também falando um pouco do que rolou no único side que eu fui, que foi lá na Áudio, na quinta-feira. Começar falando desse show. A Áudio é uma casa enorme, né? Cabe umas 3.000 pessoas, deveria ter meia casa, um pouco menos que meia casa, para assistir a programação de rock valendo, né? Como diria o outro, do Primavera Sound. Tocou por lá o Molho Negro, o Black Pantera, Cripta, o Ratos de Porão e o Dead Fish. Eu consegui ver os 3 primeiros shows. O primeiro foi o Molho Negro, que foi absolutamente incrível, e é uma banda consolidada, né? Já com discografia, já há algum tempo morando aqui em São Paulo, mesmo sendo de Belém do Pará, e é sempre muito incrível. Tô até aqui com a peita deles aqui, ó, e é sempre muito incrível ver eles em ação. Adorei o show do Molho Negro, muito tempo que eu não vi ao vivo, incrível. Daí veio o Black Pantera, o som tava um pouquinho pior, mais emboloado um pouco, apesar de eles serem um trio também, né, mais enxuto ali. O Black Pantera é dessas bandas em ascensão no rock brasileiro, né, pela representatividade, pelo som, 3 pretos tocando, né, tem sempre um impacto visual muito grande, além da própria música, e é sempre um show bacana de ver. Ainda consegui ver um pouquinho da Cripta, impressionante ao vivo, uma máquina de moer ossos assim ao vivo. A Cripta é uma banda, talvez hoje uma das principais bandas completamente de mulheres do metal mundial, né, junto com Nervosa. Lembrando que a Cripta e o Nervosa são a mesma, tem o mesmo DNA, né? Eram a mesma banda, o Nervosa, e aí saiu uma galera e formaram 2 bandas, o Nervosa e o Cripta. Terminou que quem ganhou foi a cena do metal mundial, né? Na minha opinião, com essa divisão, bem massa, né? Não consegui ver o Dead Fish nem o Rato de Porão. Essa altura do game você meio poupa, né? Poupa lives para poder acompanhar tudo. E aí a gente já fala do que foi o Primavera Sound na arena do Distrito AMB, que foi onde rolou o show. Pois é, para quem está acostumado com festivais em São Paulo, a Arena AMB é um spot, né? Não tem muitos festivais, mas tem muitos shows grandes lá, Green Day, Dua Lipa, vai pintar Arcade Fire, vai pintando de vez em quando shows grandes por lá. Eu já tinha ido no Sambódromo, né, /AMB, para o Monsters of Rock há um tempo atrás. Acho que devia ter Korn, Limp Bizkit, Hatebreed, algumas bandas de metal na programação, mas no Primavera Sound era completamente diferente, assim, uma espécie de corredor de música e cultura, atravessando o AMB, desde a parte ali do Sambódromo até o estacionamento, né? O estacionamento do AMB era um dos lugares de show, então era uma área muito ampla. Eu gostei bastante da disposição dos palcos, com a única exceção de ter muita árvore ali no palco da Bex, que era o palco, um dos palcos principais onde tocou ontem, por exemplo, o Arctic Monkeys, né? Era uma área, quem estava perto e reto assim não foi atrapalhado, mas quem estava ao lado, as árvores atrapalham um pouco. É uma coisa que tem que ser revista na edição do ano que vem, se ficar nesse lugar, mas eu acredito que fique, porque deu certo o festival lá. E as outras áreas aí sim, sem nenhum problema, bem legais, bem amplas. Devia ter, chute no olhômetro, 40.000 pessoas ontem, assim, não sei os números oficiais, ninguém falou ainda. Eles montaram a arena para 50.000, né, um pouco mais de 50.000 pessoas. E eu acho que cumpriu otimamente a função de receber o público. Dentro não tinha muita fila, para quase nada, assim, comida, bebida, bares muito amplos, muito banheiro, praticamente não tem fila para nada. Respeitando aquela técnica, né? Você nunca vai no banheiro do palco principal assim que o show termina, né? Porque vai ter fila. Então, se você respeita o rito de um festival, né, ir atrás de onde não está o fluxo, você consegue ser bem atendido, né? Ser legal. Uma coisa bacana também foi chegar e sair do festival. Para minha surpresa, né, minha parceira aqui de
de festival, a Thalígia Lima estava bem preocupada com essa coisa do fluxo, de chegar e sair, mas se mostrou muito bem resolvido, né? Acho que para quem precisou do metrô, depois de 1 da manhã, quando o metrô parou, deve ter sido pior. Mas quem saiu antes disso, né, dali, não ficando até o final, até a finaleira, foi fácil sair de lá. Uns ônibus circulares, né, da própria linha dos ônibus de São Paulo, bem ativos, só levando a galera do AMB para o metrô Tietê. E mesma coisa para chegar. Chegava no metrô, tinha também a linha para levar o povo para lá. Foi realmente muito fácil, sem fila e sem problema, pelo menos nos horários que eu fui. Então, sobre estrutura é isso. Bora falar agora dos shows. O primeiro show que eu peguei na arena ontem foi o show da Lineker. E assim, tem sido muito bonito ver esse disco novo dela sendo tocado ao vivo, né? Não tá mais com os caramelos, né? Se separaram já faz um tempinho. A Lineker até passou um tempo, né, considerável para lançar esse disco novo dela. E esses shows agora se trata dessa turnê da Lineker, né? Show muito bonito, ela anda inspirada, assim, as músicas também são muito legais, os arranjos muito legais do disco. Apesar de que, na minha opinião, o batera atrapalhou um pouquinho, assim, passou um pouquinho da conta de improvisar no groove ali, aí tira um pouco da vibe, principalmente porque é uma big band, é uma banda com muita gente, né? Então, quando tem muita gente, cada um fazendo um pouquinho, a coisa tende a ficar melhor, né? Quando alguém começa a dar uma inventada, assim, incomoda um pouco. Me incomodou um pouquinho isso, mas nada que não fosse legal para o show. Principalmente porque o ator principal, né, a artista principal do show, que é a Lineker, dominou bem o palco e mostrou muita força num show difícil, substituindo a Gal Costa, que não pôde tocar por motivos médicos, né? Então, muito legal ver a Lineker em ação. Primeira vez que eu vi ao vivo esse show da nova temporada dela como artista solo. Aí eu corri de palco para ver o Elado Negro. O Elado Negro é um artista americano, se eu não me engano, da Flórida. Ele é não sei dizer ao certo, assim, é um som indie pra dançar desengonçado. É engraçado, mas ao mesmo tempo super carismático, assim. Era um dos shows que eu mais queria ver nessa edição do Primavera Sound. É daqueles artistas que eu já ouvi, mas não tinha visto. E aí você meio prioriza, né? Quando você não viu ainda o artista ao vivo, num festival que tem ali 30, 40 atrações, pelo menos é o que eu faço, eu vou ver quem eu ainda não vi, né? Prioritariamente. A não ser que seja muito fã de alguma banda e queira ver de novo, que acontece também, né? No caso do Elado Negro eu não tive dúvida, eu queria ver muito o show dele, e ele não arregou. Show massa, super clima, né? O festival de dia é outra brisa, né? Parecem dois festivais, um de dia para você curtir o festival em si, e um de noite para você ver sua banda preferida. É meio isso, assim. Inclusive fica bem claro pro público, né? Porque de dia tem sempre menos gente, né? O fã de música mesmo chega muito cedo, porque quer olhar tudo ali de dia, é melhor de ver tudo. E aí de noite você vê realmente o que você tá afim de ver, o artista pop ali e tal. E os line-ups dos festivais respeitam esse rito também. Então, assim, Elado Negro, uma dica para quem não conhece, vá na obra dele, que é muito legal, desse americano. Foi massa demais ele mandando uma música para Lula. Ele falou um pouco, inclusive, em espanhol, em castelhano, durante o show, porque ele tem essa veia meio latina também. Então é isso, muito legal Elado Negro. A gente agora vai falar um pouco da Bjork, e aí o bicho pegou. Isso aí que você viu, um pedacinho, foi o show da Bjork ontem aqui no Primavera Sound. O show mais esperado do ano no Brasil, não tenho dúvida disso, né? A Bjork não veio muito no Brasil. Me lembro de uma vinda dela no Teen Festival,
Mas se você está vendo esse vídeo e lembra de outro show que ela tenha feito no Brasil, bote aqui, porque eu não lembro, realmente, também não dei um Google para pesquisar, não é o caso. Essa foi a segunda vez que eu vi a Björk ao vivo, e a primeira, em 2019, foi no Primavera Sound de Barcelona. E era, assim, o meio da turnê do disco que ela fez antes desses trabalhos que ela fez durante a pandemia. E parecia ser, assim, completamente oposto o que eu tinha visto com o que rolou ontem em São Paulo. É um show de 2019 super colorido, alegórico, muito parecido com a própria personalidade da Björk, elevada à enésima potência. E ontem mostrou por que a Björk é uma das maiores artistas contemporâneas do mundo. E ela possivelmente vai ser uma das melhores artistas contemporâneas do mundo até ela morrer, porque ela é muito atualizada em tudo que faz e pega sempre o público de surpresa. E ontem ela tocou não com uma orquestra, né, como muita gente estava falando, ela tocou com uma camerata, que é só as cordas da orquestra. Não tinha percussão, não tinha nenhum beat, não tinha nenhum tambor de orquestra, nada. Era só a camerata e a voz dela. E assim, vou te falar que quantos artistas no mundo conseguem fazer um show para 30 mil pessoas, fazer esse público ficar relativamente calado, né? Sabemos como é o público dos shows, dos festivais de música pop no mundo, para emocionar as pessoas cantando letras difíceis, no inglês difícil de entender, com uma camerata. Essa é a Björk. O show foi incrível. Eu não dei conta de ver todo, porque eu queria ver outros artistas e sair ali do meio para o fim, mas o que eu vi foi absolutamente extraordinário, empolgante e emocionante. Essa foi a passagem da Björk aqui no Brasil, depois de pelo menos muito tempo. Aí logo depois da Björk eu fui ver o Interpol. Essa foi a segunda vez que eu vi o Interpol esse ano. A terceira que passou por mim, né? Mas eu vi duas vezes, porque no Primavera Sound de Barcelona, aliás, se você está vendo esse vídeo, você pode procurar a cobertura do Primavera Sound de Barcelona no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, que eu botei por aqui a cobertura aí no YouTube do Sol, onde esse vídeo vai estar. O Interpol é uma banda dessas bandas indies que surgiram junto com os Strokes e tal. Talvez ela tenha envelhecido melhor, assim. Eu já tinha falado sobre eles lá no Primavera Sound de Barcelona, e ontem ficou muito claro para mim. Paul Banks e companhia tem muita lenha para queimar, mesmo sendo uma banda com mais de 20 anos de carreira. E olha, showzaço ontem, palcão. A última vez que o Interpol veio no Brasil que eu assisti foi no Lollapalooza, e foi muito ruim, principalmente porque o Lollapalooza teve a insensatez de pôr a banda de dia. E não faz o menor sentido um show do Interpol de dia, porque importa o clima dark, né? O clima mais cinzento que eles apresentam no show. Inclusive o telão, por exemplo, é completamente em preto e branco, para dar esse impacto visual a mais, né, a quem assiste o show e tá ligado nas músicas do Interpol. Foi um ótimo show, talvez o melhor que eu tenha visto deles, relativando ali junto com o show que eu vi na Sala Polo em Barcelona em junho, mas eu acho que o de ontem foi ainda melhor, porque o repertório era mais focado nos hits. Eles tocaram praticamente todos os hits da carreira. Show de arena, né, amigo? 35, 40 mil pessoas, nenhuma banda abre mão das músicas mais conhecidas que tem. O que eu tinha visto na Sala Polo era um show mais indie, mais para fanbase, e foi um repertório mais para essa galera, primeira linha de fãs do Interpol. Ontem foi para todo mundo e foi ótimo. Belo show do Interpol ontem aqui no Primavera Sound de São Paulo. Para terminar o meu giro
pelo Primavera Sound de São Paulo nesse primeiro dia. Veio o Arctic Monkeys, também no palco Becks, eu já falei no começo. A multidão de pessoas que foram ver o Arctic Monkeys, praticamente a banda mais pop de todo o festival, junto com o Travis Scott, levou uma multidão para o palco. E aí ficou um pouco prejudicado quem viu o show de lado, porque tem muitas árvores, né, nesse espaço da Becks, nessa área da Becks, que era onde um dos palcos principais funciona, e o show ficou um pouco prejudicado, assim, pelo fato de que não dava para ver se você estava de lado. Você tinha que meio dar uma... Se via o vocalista, não via o baixista. Se via o baixista, não via o... né? E assim ficou nesse jogo. Eu tentei me posicionar umas 2, 3 vezes para ver o show, consegui. E foi o melhor show do Arctic Monkeys que eu já vi. Uma banda que eu não gosto muito ao vivo. Já dei algumas tentativas, assim, dessas bandas grandes, junto com Black Keys. São bandas que eu curto bastante em disco, mas que na hora do ao vivo não pega. Ontem eu achei o show simpático. Um show que teve muitas músicas do disco novo deles. É uma banda completamente adulta, né? Uma banda que já passou da fase de ser uma banda modinha, né? Já é uma banda, sei lá, passados mais 5 anos eles já vão ser uma banda clássica, assim, incrível, né? Como o tempo passa e a gente não vê. Mas é isso sobre o Arctic Monkeys, né? Uma banda que envelheceu muito bem. Esse é o que a gente pode falar deles. E o público renovado, né? Você via muito jovenzinho com a camisa do Arctic Monkeys. Mostra que eu tenho razão, certo? Eu ia ver o Beach House ontem ainda, mas eu não aguentei o rolê. Tava muito frio. Se você vai hoje, você tá vendo esse vídeo hoje, vai hoje pro rolê, se liga no frio, porque tá bastante frio. Bota um casaquinho aí. E eu resolvi vir embora, perdi o Beach House, mas estou aqui me aprontando para ir embora para lá hoje, para daqui a pouco começar a maratona. Eu quero ver tudo desde o começo. E vai ser isso. A gente fica por aqui nessa cobertura e volta amanhã ou terça, não sei, com a cobertura do segundo dia do Primavera Sound de São Paulo. Valeu? Beijo grande, abraço, valeu, fui!